Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série, sobre os poetas contemporâneos, os novíssimos, e hoje eu quero apresentar o poeta Pedro Ivo. Antes, porém, fazer um jabazinho básico aqui do meu novo livro, 17 de junho de 1904, O Dia que Não Amanheceu, tá? É um livro aí sobre James Joyce, uma pequena introdução e alguns textos sobre a obra do Joyce, reflexivos sobre a obra do Joyce. Então são textos ensaísticos. Vou deixar aqui na descrição para quem tiver interesse. Da mesma forma vou deixar na descrição o acesso aos livros do Pedro Ivo. Então vamos lá. Pedro Ivo, ele nasceu em Curitiba em 1984. Segundo ele, foi um parto normal, de cócoras e de olhos bem abertos. Ele diz que ele nasceu já de olho bem aberto. Ele se criou em Santos, no litoral do estado de São Paulo. E embora ele escrevesse já desde a infância, ele passou a escrever intensamente, buscando aí o modo poético da escrita, poético e filosófico, aos 13 anos. Foi a época quando ele descobriu escritores e poetas como Nietzsche, Rimbaud, Jim Morrison, William Blake, Aldous Huxley, o Carlos Castaneda, que veio ter aí grande influência em sua vida também. Além das leituras relacionadas às outras culturas, como por exemplo o xamanismo. E um pouco mais tarde ele veio a conhecer outros poetas e escritores como o Rilke, o Charles Baudelaire, Rumi e o Joseph Campbell, além de outros tantos, que ele, ao longo aí da sua caminhada, ele vem descobrindo. Sempre foi muito rebelde, questionador, experimental, desde aí da infância e adolescência, sendo até expulso de escola, clubes e até de festas. E até o momento em que essa rebeldia e o questionamento foram se amplificando, mas também com um certo amadurecimento, e isso foi revelando raízes mais profundas e aliado à sua paixão pela arte, pela literatura, ele passou então a um processo de pesquisa e exploração contínua nos campos da espiritualidade, da religiosidade, psicologia, esoterismo, antropologia, também interesses pela questão da cura, da saúde. E nesse processo ele aprendeu e praticou pintura dos 17 aos 22 anos, mais ou menos, E por volta aí dos 16 e 17 anos ele acabou intensificando as suas práticas relacionadas ao desenvolvimento da consciência e expansão da percepção. Então, foi uma fase em que ele começou a meditar e a buscar o silêncio, o silêncio interno também, o que culminou em um período de jejum rigoroso, chegando aí 22 dias sem comer, dias sem beber água, e sem se alimentar. Isso por volta aí dos seus 18 anos, nessa busca aí, nesse processo de autoconhecimento também. Aí ele ingressou na Faculdade de Letras e Linguística pela USP, onde ele leu muito e de maneira muito variada, pelo que a biblioteca da universidade oferecia, e continuou suas explorações e desenvolvimento pessoal, focado especialmente no conhecimento do xamanismo tolteca, que foi transmitido aí pelo Carlos Castaneda, além de também iniciar aí um estudo da medicina tradicional chinesa, incluindo aí a acupuntura, por mais ou menos aí um semestre que ele ficou nessa busca de estudo,
da medicina tradicional chinesa. Mas ele não chegou a completar esses estudos, também ele acabou não completando o seu estudo pela USP, né, de letras. Ele acabou também se mudando, né, para a cidade de Cunha, né, uma cidade montanhosa aqui no interior de São Paulo, com a sua companheira Carla, que também é artista, compositor e musicista. E foi um período em que ele se tornou pai também, né? Teve a sua filha, Aurora. E nessa cidade, né, ele morou em um sítio. Ele teve diversas ocupações, começou a trabalhar principalmente com pesquisa e produção de textos com a temática da saúde e da cura, né, abrangendo aí a nutrição, qualidade do sono e estilo de vida, além de outras temáticas. Atualmente ele mora em Peruíbe, litoral de São Paulo, com a sua companheira, né, a Carla, e a filha. O Pedro Ivo é autor de 3 livros de poemas, né, além de compositor e curador. Ele é estudioso e praticante dos caminhos objetivos da consciência, como transmitidos por Eva Pierrakos no Patchwork, por Carlos Castaneda, né, no Caminho do Guerreiro, e pelo Gurdjieff no Quarto Caminho. Ele também é praticante de Qigong, Tensigridade, que são os passes mágicos, e cura prânica. O Pedro, ele é autor então dos seguintes livros, né, de poesia: Infiltrações, Haikais Xamânicos e Ex-Ritos, ou escritos, né? Todos eles têm o mesmo espírito de investigação. Primeiro aí a busca interna, né, e é a mais difícil, seguindo a tradição Humboldtiana do poeta se fazer vidente, ou antes, buscando atravessar as portas da percepção segundo a mística de Blake, ou ainda mantendo a mesma tradição, porém mais próxima do nosso tempo. Pedro também ele acaba bebendo da tradição beatnik e da geração sessentista e a sua contracultura, envolvendo aí os poetas do rock como Jim Morrison, a expansão da consciência, né? Lembrando aqui que os Estados Unidos teve aí o seu momento de pesquisa séria sobre o uso medicinal do LSD e psicoativos, né, incentivados, ainda que de maneira muito amalucada, por personagens como Timothy Leary, né, que foi uma espécie de guru do LSD. Somado a isso, há a clara influência do xamanismo, incluindo a leitura das obras do Castaneda, né, como já falei anteriormente. No livro Infiltrações, que é este aqui, é o primeiro livro que ele publicou, né? Logo no primeiro verso, né, que abre essa coletânea, o Pedro deixa claro a sua intenção, né, ou a intenção da sua obra poética, nos seguintes versos: estilhaçar a crosta estagnada do senso comum, com os punhos nus da estranheza. O que não deixa de ser um leitmotiv, né, próprio da poiesis, ou seja, quebrar a crosta do vaso, né, o vaso de cerâmica do senso comum, aparando as suas arestas para revelar a forma mais acabada, mais autêntica, usando para isso os punhos nus, né, ou seja, a própria mão, ainda que de forma violenta, e também a mente, né? Então a mão e a mente como ferramentas fundamentais e sem nenhum outro acessório, né? Diante então de toda a estranheza da forma inacabada, né? Mas a estranheza aqui também está na forma de como isso é passado no livro, né? Então existe nesse livro uma ausência quase que total, né, de títulos, e uma mistura de versos esparsos, breves,
também muita reflexão, breves reflexões, oxímoros, espaçamento, ora breves, ora espaçamentos mais longos entre os versos, além do uso de caixa alta e negrito, né? E há também um certo resquício, quase mínimo, de uma influência concretista, tá? Mas é muito sutil, muito pouco essa influência, tá? Criando aí uma falsa sensação de fragmentação. Mas, com um olhar mais atento, não é difícil detectar a unidade que envolve o livro todo, né? A unidade dos versos em toda a sua extensão, em toda a extensão do livro. Infiltrações está dividido em 3 partes, né? Com um destaque para a terceira parte, que destoa das outras 2, né? Mas destoa apenas como uma proposta poética, uma vez que, usando o título Ruínas da Tecnosfera, né? Tecnosfera como ambiente artificial, né, criado pela civilização industrial através da tecnologia usado de modo predatório. Pois bem, então aqui temos, para fechar esse livro, né, um manifesto utópico. Peraí, essa aqui é a Pingo. Olha lá, Pingo, vai brincar lá fora. Bom. Então aqui temos, para fechar o livro, um manifesto utópico ecológico, ainda que fragmentado em versos, né? Mas naquela mesma pegada do Roberto Piva, tá? Tanto na forma como no conteúdo. Então lembra muito o Roberto Piva. E no mesmo tom do controverso e maldito, porém genial, Theodor Kaczynski, né, em sua obra A Sociedade Industrial e Seu Futuro. A obra poética de Pedro é como pacotes de quantum já observados aí por Paulo Rafael, que fez o pós-fácio do livro. E os ecos do Jim Morrison, né, também observados por Rafael no pós-fácio, eles também estão presentes aqui em Pedro Ivo. Em toda a sua obra, pelo menos na presente obra, os ecos da poética de Jim Morrison também estão muito presentes, principalmente nesse livro aqui, Infiltrações, e no Esque Ritos também eu percebi que tem lá os ecos do Jim Morrison. E só para a gente ter uma ideia, seguindo aí, fazendo uma pequena comparação, né, entre os versos do Pedro e do Jim Morrison. Então, vamos lá. O primeiro verso. Imagens acordando no cinema psíquico, precipícios de visões. Né? É um verso aqui do Pedro. Aí o segundo verso. O apelo do cinema reside no medo da morte, que é um verso do Jim Morrison. Aí um terceiro verso que diz: a doença pressupõe a cura, que também é um verso extraído aqui de Infiltrações, do Pedro. E para finalizar, um outro verso do Jim Morrison, que diz assim: o propósito da sessão, curar a doença. Então aqui é tanto na questão temática, mas na imagética, essas 2 obras estão muito próximas, né? Tanto a do Pedro Ivo como a do Jim Morrison, na sua obra poética, né? Então existe a preocupação com a linguagem poética, que acaba sendo um tema recorrente na obra do Pedro Ivo. E linguagem poética é linguagem de cura, né? A cura do corpo, da mente e do espírito, além de ser ferramenta para acessar o sagrado, ou seja, para acessar o sobrenatural. Né? Como aqui num outro verso do Pedro, que ele diz o seguinte:
a linguagem como trampolim para o assombro. Eu poderia aí continuar com uma série de exemplos, né? Mas para não me estender muito, então acho que dá para ter uma ideia aí com os exemplos citados, tá? Eu preciso ressaltar aqui que a busca Humboldtiana para se tornar um poeta vidente através do desregramento dos sentidos e sempre interpretada e buscada pelos Humboldtianos através do uso excessivo de drogas e sexo é interpretada e buscada por Pedro Ivo por uma outra via, que é a via da prática da meditação, do jejum, das técnicas xamânicas, da medicina tradicional chinesa, ou seja, é toda uma expansão de consciência buscada pela via espiritual. Tá? Então essa é a via de desregramento dos sentidos, né, dessa busca do poeta para se tornar um vidente. Então essa é a via do Pedro Ivo. Tá? É o que diferencia aí da grande maioria aí dos poetas humboldtianos. Né? E isso me parece, né, fica mais claro no segundo livro, né, os Haikai Xamânicos, deixando a imagem aqui. Embora o termo xamã e o uso das práticas xamânicas tenham se desvirtuado no mundo, né, no mundo moderno, o Pedro tem consciência disso e busca por uma poética chamada, idealizada pelo Jerome Rothenberg, né, a etnopoesia, né, e ela tem a sua autenticidade nas mãos de alguém comprometido como Pedro Ivo. Então, tanto toda essa questão do xamanismo, o Pedro Ivo, ele vê com muito... ele trabalha, né, com essa questão xamânica, e o Pedro ele tem a sua autenticidade nas mãos, né? A busca, né, dessa poética é uma busca de comprometimento, né? Como ele tem a consciência de que tanto o termo como as práticas xamânicas estão, né, sendo desvirtuadas, vêm sendo desvirtuadas, né, ao longo das décadas, eles têm esse comprometimento de buscar o essencial dessa tradição. Então é alguém comprometido, né, em buscar aí essa poética. Tá? E em Haikai xamânicos podemos encontrar o ambiente tradicional do Haikai, né, aquele Haikai original, voltado para a natureza, para as 4 estações. Então, em termos de conteúdo, de temática, o Pedro Ivo ele se coloca muito dentro do Haikai tradicional. Né? A questão da forma já é um pouco mais complicada, até por esse muro, né, do idioma. Colocando aqui alguns exemplos, temos os seguintes versos. Brotos da primavera vibram nos secos galhos do inverno. Ou no poema inicial intitulado Dália, ele diz: cabeleira amarela, júbilo gema, juba de pétalas. E no poema Borboletas: dobradiças incandescentes de beleza, abrindo as portas na transparência. Então os poemas xamânicos têm uma música orgânica, né, como nos versos: no rosto oceânico da névoa, brilha íris auréola, lua pupila pérola. Então essa música orgânica é muito fácil de encontrar nessa obra, né, nos Haikai xamânicos do Pedro Ivo.
E nós temos aqui, para finalizar, um terceiro livro, né, que é o Escritos ou Escritos, que ainda carrega muito do xamanismo, né, do livro anterior, nem tanto como contemplação, uma vez que os haikais xamânicos, né, tem que é próprio do haikai também, essa coisa da contemplação, né? E já nesse segundo, ou melhor, nesse terceiro livro, no Ex Ritus, no lugar da contemplação existe o rito iniciático, né? Então é o poeta atravessando o inferno, encarando a morte, né? E esse processo iniciático nós encontramos aqui também em Infiltrações. Essas três obras elas se comunicam com uma certa facilidade, porque todas elas foram escritas praticamente meio que em conjunto, depois elas foram separadas, né? Mas de forma muito generalizada, existe então essa correspondência fácil entre as obras. Mas enfim, no terceiro livro, então, o Escritos, existe a questão mais iniciática, né? Esse xamanismo mais iniciático, tá? E é também um encontro com a beleza, ou quando a beleza se revela nas coisas mais inusitadas, como no poema Cacto, que diz assim: mesmo o cacto, fechado em espinhos, permite o desabrochar da flor. Mesmo o ser, que medra no ermo e veste-se de armas, não pode esconder, nos ângulos propícios da luz, sua beleza delicada. Então, o processo de escrita, né, no fazer poético, é em si um rito de passagem, né, como sugere o título, ESC, que é uma abreviação da palavra inglesa escape, né, que significa escapar, sair, enfim. E a escrita, então, é como um rito de passagem, tá? A escrita é o rito para escapar da angústia, da estranheza da vida, ou da estranheza do mundo, da angústia do mundo. E eu acrescento ainda, em se tratando do Pedro Ivo, né, da poética do Pedro Ivo, a escrita como rito de passagem para escapar da angústia e da estranheza do mundo moderno, né? E também é a maneira de escapar da corrupção da linguagem, porque a linguagem corrupta, ela é uma linguagem doente, né? E Pedro tem muita consciência disso, tanto que ele busca toda essa tradição da cura pela linguagem, né? De uma Maria Sabina, por exemplo. Então, dessa forma, o Pedro Ivo ele vem como iniciado na tradição poética e na tradição de uma certa poética, né? Reconquistar uma linguagem transformadora, uma linguagem de cura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estou deixando aqui na descrição do vídeo os livros, o acesso para os livros do Pedro Ivo. Vale muito a pena conhecer. Tem uma obra assim muito, muito rica em termos de imagem, né? A imagética, toda uma questão reflexiva, e aquela poética que busca mesmo uma cura pela linguagem, né? Por um despertar de consciência também, tá? Então, conheci o Pedro também há pouco tempo e tomei conhecimento da sua obra no início do ano, e estou muito feliz, né, de conhecido o Pedro, a sua obra, que tem me enriquecido também, né? Então a gente tem aí esse diálogo
em alguns momentos muito próximos, né, da obra dele com a minha, né, pelo menos em algumas propostas, né, questões como a linguagem corrupta, a doença e assim por diante. Então, temos essa proximidade. Mas é isso, espero que tenham gostado. Deixem aí o comentário de vocês, né? Deixem o comentário, o like. Se não gostou, deixa o dislike, enfim. Fiquem à vontade. E no próximo vídeo, para finalizar esta série, eu vou trazer então o Francisco Gomes. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e até mais.